A decisão de propagar a lei. Após obter a iluminação, Shakyamuni dedicou seus anos restantes de vida à pregação do Dharma, ou lei, dando uma nova religião ao mundo. Mas, conforme vimos acima, hesitou durante algum tempo antes de se decidir a difundi-la. De acordo com alguns relatos, embora se esforçasse duramente durante 6 anos, ou 10 segundo outros, de estudo e práticas ascéticas, e no fim alcançasse a iluminação, a salvação da humanidade não era seu objetivo inicial, e hesitou se devia ou não pregar a lei aos homens. Essa tese parece contradizer a teoria geralmente aceita de que ele renunciou ao trono real a fim de procurar salvar toda a humanidade. Os Agama Sutras, em suas descrições da iluminação, consignam que ele permaneceu sentado durante algum tempo, simplesmente saboreando a bem-aventurança da compreensão. Em seguida, sabemos que ele ficou profundamente perturbado, em dúvida se devia revelar aos demais a sabedoria recém-conquistada. Foi nesse ponto que Mara e Brahma surgiram. Isto é, as tendências em seu próprio ser que lhe diziam não ser necessário pregar a lei, apareceram-lhe sob a forma de Mara. Apareceram-lhe sob a forma de Mara. Mas ele dominou e expulsou essa aparição. Em seguida, a decisão de compartilhar da iluminação com todos os homens subiu em seu íntimo, e isto poderíamos dizer é o que as escrituras descrevem, as súplicas de Brahma. Minha própria opinião é que ele renunciou ao lar e à família, não tanto pela intenção consciente de salvar a humanidade, mas na esperança de descobrir algum sólido e fundamental princípio de verdade. Isso acontece com numerosos homens, não? Iniciam o que, a princípio, tem a intenção de ser uma pura e desinteressada busca da verdade, mas no curso dela, de repente, descobrem-se de posse de alguma grande lei ou princípio de vida. Como resultado, tornam-se conscientes de sua própria missão, passam o resto da vida proclamando o novo princípio com toda energia e deixam atrás um nome como grandes líderes ou pensadores religiosos. Esse, acredito, foi o modelo fundamental seguido pela vida de Shakyamuni. Por outro lado, seria ir longe demais dizer que, no princípio, ele não tinha ideia alguma de salvar a humanidade, e que alegações em sentido contrário nada mais são do que invenções posteriores de seus discípulos e seguidores. Afinal de contas, o próprio ato de deixar a família e entrar na vida religiosa demonstra que ele sentia angústia com os sofrimentos do homem e que suas tentativas apaixonadas de encontrar solução para esses problemas já apontavam o desejo de salvação universal da humanidade. Alguns eruditos, estudando essa fase de sua vida e tentando analisá-la em termos dos chamados Jikai, ou 10 estados de existência humana, diriam que, quando permaneceu sentado em bem-aventurança com a iluminação, ele se encontrava no reino do Pratyeka Buda, ou Engaku, o ser que obteve a iluminação através de seus próprios esforços. E quando se resolveu a propagar a lei, ingressou no reino do Bodhisattva. É a prática mais comum, no entanto, classificá-lo como Bodhisattva durante o período em que deixou a família e iniciou as penosas mortificações
e como Buda depois de ter obtido sabedoria perfeita. A primeira opinião provavelmente representa um reflexo do pensamento Mahayana, que dá grande ênfase à figura do Bodhisattva e à importância da prática religiosa. Simplesmente não é suficiente obter compreensão da lei. O importante é colocá-la em prática, tentando salvar os demais. E foi por esse motivo que, na minha opinião, quando resolveu propagar a lei, ele passou do estado de Pratyeka Buda para o de Bodhisattva. Acho que foi o estudioso budista Fumio Musatani que descreveu a hesitação de Shakyamuni se devia ou não pregar a lei como tendo origem na solidão dos realmente iluminados. Só ele conhecia a lei, ninguém mais dela se apercebia. E se tentasse expô-la, o homem comum teria dificuldade para compreender-lhe e aceitar-lhe as palavras. Sentindo o tremendo abismo entre o mundo radiante da sabedoria em si e o mundo da humanidade, foi assaltado pelas sensações de solidão e isolamento. Por esse motivo hesitou. O iluminado sente sofrimentos que só ele conhece, pois só ele está consciente da sabedoria que adquiriu. Todos os grandes pioneiros e mestres na história passaram por esse problema. O leão entre homens é sempre solitário, porque só ele compreende a verdade e a sua própria missão de expô-la. Mas quando se ergue resoluto, o mundo de verdade que há dentro de si é transmitido ao resto dos homens numa forma capaz de despertar uma reação universal também dentro deles. Só então desaparece a sensação de solidão.